Olá, um bom domingo a você que está aí do outro lado nos assistindo em mais este nosso culto aqui da paróquia do Arroio do Padre. E eu quero saudar a você que está nos assistindo com a palavra de Deuteronômios, capítulo 6, versículo 5 em diante, que diz assim: Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-lo aos seus filhos. Respeitem essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Queridos, a palavra do nosso Senhor para esse dia de hoje nos lembra da importância de nós ensinarmos às gerações futuras, ensinarmos aos nossos filhos quem é o Deus do qual nós cremos. E o que vale muito para nós nesse tempo de hoje é que a palavra de Deus já nos desafiava a ensinar a fé também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, não só no âmbito religioso, mas no nosso dia a dia. Por isso, mais uma vez, eu quero saudá-los com essa palavra. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje, e não deixe de ensiná-lo a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Que nesse dia de hoje você possa reunir os seus filhos, reunir a sua família e dizer: filhos, hoje nós vamos mais uma vez adorar ao nosso Deus aqui em nossa casa. Que a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós que hoje estamos aqui para celebrar este culto. Amém.
Olá, querido ouvinte, querido irmão na fé, quero compartilhar contigo aqui neste culto a palavra de Deus que encontramos em Tiago, capítulo 1, verso 12 seguintes. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, abra ela ali na sua casa. Tiago 1, 12 seguintes. Encontramos as seguintes palavras. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado destas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então este desejo faz com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Até aqui. Palavras de Tiago, capítulo 1, 12 seguintes. Quando nós somos provados, quando Deus nos prova, é para o nosso próprio bem. Quando Deus nos prova, nós podemos dizer: somos bem-aventurados, porque quando somos provados, nós desenvolvemos paciência e desenvolvemos dependência. Quando somos provados, quer dizer que somos aprovados por Deus. Quando somos provados, receberemos galardão. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar amor para o nosso Deus. E a Bíblia diz que esta nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Como Lutero mesmo expressou no hino que acabamos de ouvir, Castelo Forte: ainda que percamos famílias, bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte. O fato de sermos provados nos capacita não apenas para a recompensa futura, mas também nos equipa para sermos usados por Deus agora. Eu li algo maravilhoso essa semana que nos ajuda a entender este princípio. O processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes. O processo era o seguinte: os grandes construtores de navios escolhiam árvores que estavam no topo das montanhas. Depois de escolhida as árvores, eles tiravam todas as outras que estavam ao seu redor, impedindo que o vento e as intempéries chegassem até aquela árvore. E assim, com o passar do tempo, aquela árvore ela era obrigada a crescer de uma maneira mais forte e resistente. Então, depois de um tempo, finalmente, esta árvore estava firme o suficiente para ser um mastro de um navio. Uma pessoa madura, ela é paciente nas provas. Uma pessoa imatura, ela transforma provas em provações. Alguns escritores, eles dizem que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Quando Deus nos prova, é para que possamos passar no teste e herdar bênçãos. Quando passamos por dificuldades, angústias, incertezas, nós somos tentados a questionar o poder e o amor de Deus.
Então Satanás oferece a nós um caminho para escaparmos das provas. Essa oportunidade chamamos de tentação. Quando Jesus estava jejuando e orando no deserto, Satanás o tentou, sugerindo que ele transformasse pedras em pães. Jesus venceu esta e tantas outras tentações. Existem 3 fatos que você deveria considerar caso queira também vencer as tentações. Em primeiro lugar, olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Não culpe a Deus pelas tentações. Ele é absolutamente santo para ser tentado. E Ele é absolutamente amoroso para tentar alguém. Deus nos prova como provou a Abraão, mas Ele não nos tenta. A prova é para nos santificar, nos levar para mais perto de Deus. A tentação é para nos derrubar e para nos levar para longe de Deus. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de uma maneira errada. Por exemplo, passar em uma prova de escola é uma coisa boa, mas colar na prova para passar é uma coisa errada. A aprovação tem como propósito o nosso fortalecimento e a tentação tem como propósito a nossa queda, o nosso distanciamento de Deus. Tiago, ele vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo que começa com o desejo, com a cobiça. A palavra que Tiago traduziu como desejo não necessariamente tem um sentido de desejo mau, desejo impuro. A cobiça é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal, mas glutonaria é errado. Dormir é bom, é normal, mas preguiça é errado. Os desejos, eles devem estar sob o nosso controle e não nos controlar. Devemos controlar os nossos desejos e não eles a nós. Depois da cobiça, temos o engano. E Tiago usa 2 figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador, que usa uma armadilha para atrair e seduzir. Se Davi pudesse ver a tragédia sobre a sua casa antes de se deitar com Betseba, ele jamais teria cometido tal ato. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para conseguir identificar estas iscas, estas armadilhas do diabo, para não cairmos na rede do seu engano. Agora, em segundo lugar, olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Quando Satanás tentou Eva lá no jardim do Éden e tentou Jesus no deserto, ele questionou o amor de Deus. Jesus te ama? Você tem certeza? Essa bondade de Deus é o nosso grande escudo contra as tentações do diabo. Quando nós temos certeza, apesar das circunstâncias, de que Deus é bom, não caímos nas armadilhas do diabo para suprir as nossas necessidades. É melhor nós estarmos famintos dentro da vontade de Deus do que estar fartos, cheios, fora da vontade de Deus. Jesus, ele é muito categórico quando ele responde a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você ceder à tentação. Não é pecado você ser tentado, mas sim quando você cede à tentação. Aí sim, aí você está cometendo um pecado. Lutero costumava dizer assim, que você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça,
Mas o que você pode impedir é que eles façam um ninho na sua cabeça. Isso você pode impedir. Tiago, ele apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. Deus dá somente coisas boas. Tudo o que Deus dá é bom, até as provas. O espinho na carne de Paulo foi um dom estranho, mas foi uma grande bênção para ele. Deus dá constantemente. Deus não dá seus dons apenas de uma maneira ocasional, mas constantemente. Deus não muda. Deus não pode mudar para pior, porque Ele é santo. E Deus não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. Tudo que Deus nos dá é bom. Toda boa dádiva vem das suas mãos. Ele muitas vezes nos dá não o que nós pedimos, mas sim o que nós precisamos. Eu creio que nós seríamos destruídos se Deus concedesse a nós, se Deus nos atendesse a todas as orações que a gente já tivesse feito. E Deus, Ele é tão bondoso que Ele não nos dá o que a gente pede, mas Ele te dá aquilo que você precisa. Elizabeth York, em um dos seus livros, ela registra um interessante paradoxo sobre a oração. Ela diz assim: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei doente para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser então feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas. Não recebi nada do que eu pedi, mas tudo o que eu precisava. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado, porque Deus não me concedeu todas as minhas orações. Que você, caro ouvinte, também possa declarar isso. Eu sou, dentre todas as pessoas, a mais abençoada de todas, pois Deus me dá tudo o que eu preciso, não o que eu peço. Muitas vezes Ele não nos dá o que a gente pede, mas Ele nos dá tudo o que você precisa. O que você precisa, graças a Deus. Amém? As mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Chegamos ao final de nossa programação e antes de declarar a bênção de Deus para a sua vida, eu quero lembrá-los de que as nossas atividades, elas ainda continuam acontecendo apenas de uma maneira online.
Você pode acompanhá-las através do Facebook ou através do nosso canal do YouTube. Quero lembrá-los que essas atividades online, elas a princípio vão continuar acontecendo até o dia 11. Dia 11 a nossa igreja estará dando uma nova posição se nós retornamos às nossas atividades normais ou postergamos a quarentena. Por enquanto, até lá, nós, por amor e respeito ao próximo, nós vamos continuar apenas celebrando cultos e outras atividades de uma maneira online. Pois bem, então eu quero declarar a bênção de Deus para a sua vida, para que você tenha um dia, uma semana, um mês, uma vida iluminada, abençoada pelo nosso bondoso Deus. Pois bem, que a bênção do nosso bondoso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.